Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Don't Look Deeper, ou numa tradução literal, Não Olhe Profundamente, lançado em 2021. Aqui vemos uma jovem se dando conta de que talvez ela não seja humana, sendo assim o que ela é, quem a criou e com que propósito, é algo que ela terá que descobrir. Isso e muito mais você vê neste vídeo, mas só depois de você deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aí, porque isso ajuda demais. Também me siga nas redes sociais, é só pesquisar Alenart que você me acha, vai estar aí na descrição, é só conferir. E se você não fizer isso, eu saberei que você não é humano, porque só uma máquina poderia ignorar fazer algo tão simples para ajudar alguém que não fez nada, se não te trazer diversão e um bom momento de lazer. Ok, foi apelativo esse meu jabá, eu admito, mas dá aquela força, beleza? Não esquece. Bom, então é isso, vamos pra história. Tudo inicia com Aisha conversando com sua terapeuta sobre uma condição incurável que ela tem. Pois é, hemorroida é foda. Não, é sacanagem, não é isso não. Ela tinha um problema de às vezes desmaiar do nada. Após a sessão com sua terapeuta, conhecemos um pouco mais sobre Aisha. Ela mora com seu pai, chamado Martin, pois sua mãe faleceu anos atrás. E ela gosta de arte, sair com seus amigos e brincar com seu furão chamado Picasso. Naquela noite, sua amiga Carrie a convida para uma festa e diz para ela levar seu namorado Levi. No entanto, quando ela vai até onde ele estava sem avisá-lo, querendo surpreendê-lo, acaba sendo ela que fica surpresa ao ver seu namorado recebendo um bola-gato de um robô. De um robô, velho. Ela se sente traída e acaba indo para a festa sozinha, onde acaba se envolvendo com Caleb, meio que pra se vingar. Aí ela tá errada, né? Porque o cara traiu ela com uma máquina. Se ela quisesse pagar na mesma moeda, deveria ter dado uns pegas numa torradeira ou num fliperama, algo assim. Nossa, aquela alavanca do fliperama ia sofrer com ela, hein? Só que Levi a flagra beijando Caleb e após uma conversa tensa, Aisha diz a ele que ele não é mais seu namorado. Ela estava muito bêbada e vai cambaleando para o banheiro, onde acidentalmente cai e corta a mão. Quando ela retira aquele pedaço de vidro, ela vê algo brilhante dentro de sua pele. Ao ir um pouco mais fundo, ela descobre que tem várias partes de robô dentro de si. Na manhã seguinte, ela acorda de ressaca e percebe que danificou sua pele, mostrando sua verdadeira forma robótica por baixo. O pai de Aisha saiu cedo e ela decide ir para a escola. No banheiro, ela examina sua mão e encontra um número de série como se tivesse sido feita em uma fábrica. Confusa, ela decide falar com William, um dos robôs da escola, e para isso ela o coloca no modo de privacidade, para que ele não conte a ninguém sobre a conversa que teriam. Só que as perguntas que ela faz, William não consegue responder, porque sua programação o impede de fazer isso. Ela fica muito frustrada e vai para uma sessão de emergência com sua terapeuta, explicando sua situação de ser uma máquina. Ela tem um ataque de pânico e sua terapeuta aparentemente sabia o tempo todo que ela é um robô. A mulher acalma a Aisha e a desativa. Em seguida, vemos a terapeuta fazendo uma ligação para alguém em que diz para outra pessoa que Aisha descobriu novamente o segredo. A mulher também usou seu tablet para apagar a memória de Aisha sobre sua verdadeira identidade. Na manhã seguinte, a protagonista acorda sem lembrar de nada, e todas as feridas que estavam em seu corpo no dia anterior já não estavam mais ali. Quando ela vai para a escola e fala com sua amiga Carrie, Carrie começa a falar sobre como Aisha simplesmente a abandonou na festa. Aisha diz não se lembrar de nada disso, mas quando olha em seu telefone, encontra em seu histórico de pesquisas da noite anterior muitas buscas estranhas. De todo jeito, ela não dá muita atenção a isso. Depois ela vai para a primeira aula e ela encontra Jenny, que a viu ontem no banheiro olhando através de sua própria pele. Mas quando Jenny tenta confrontar Aisha sobre o que aconteceu ontem, Aisha diz que não sabia do que ela estava falando. Então Jenny liga uma máquina estranha no laboratório que emite uma frequência que os humanos não são capazes de ouvir. Porém Aisha ouve e quase desmaia por causa disso. Ao sair da aula, ela encontra William novamente e ele também fala sobre o que aconteceu ontem. Conversando com ele, ela recupera suas memórias do dia anterior. Após isso, Aisha tenta correr para fora dos limites da cidade, mas não consegue porque, como um robô, ela estava presa naquele limite geográfico. Em seguida, conhecemos Noah, um figurão de uma grande empresa de tecnologia que cria nanorobôs e coisas do tipo. Ele ouve falar que um robô produzido por sua companhia na Califórnia apresentou defeito e envia seu irmão Abel para lidar com isso. Enquanto isso, Aisha vai ver seu ex-namorado Levi em busca de alguns códigos para hackear sua programação. Porque é o seguinte, o cara conseguiu fazer o robô de antes lhe fazer um bola-gato porque ele sabia como hackear a programação dele.
porque originalmente aquele tipo de máquina não tinha sido feita para isso. Aisha queria esses códigos para poder mudar sua programação e assim poder fazer o que quiser. No fim das contas, tudo sobre ela era simulado, incluindo seu período menstrual que ela conseguiu parar usando os códigos que Levi lhe deu. Agora Aisha tinha acesso ao seu scanner e podia identificar os dados de qualquer pessoa apenas olhando para ela, porque tais dados estavam disponíveis em seu cérebro, ou memória, ou sei lá o que. De repente ela teve que fazer um reset completo porque sua memória estava ficando cheia e daí ela desmaiou. Seu pai veio imediatamente buscá-la e ele começou a agir estranho quando ela disse para eles irem para um hospital. Martin disse que não era necessário, já que ela não tinha batido a cabeça e em seguida ele a deixou em casa e saiu logo em seguida. Ele estava conversando com alguém dentro do carro e parecia nervoso. Só que agora Aisha era capaz de amplificar o áudio e ouvir a conversa de seu pai. E assim ela descobre que seu pai sabe que ela é uma máquina. A protagonista vasculha o escritório dele e através disso ela lê o diário de seu pai e entende como ele a conheceu pela primeira vez. Martin se aproximou de Aisha isso anos atrás porque ela o fez lembrar de sua filha, que ele perdeu um tempo antes. Nessa ocasião ele também conheceu a mãe de Aisha, que na verdade era a Sharon. Os dois, Martin e Sharon, ficaram muito íntimos e passaram a viver juntos. Um dia quando Martin saiu de casa com Aisha sem ter consciência de que ela era na verdade um robô, justamente por ela ser tão realista, ele acaba se surpreendendo quando Aisha fica sem bateria e começa a agir como a máquina que ela é. Como Sharon não lhe disse nada sobre isso, Martin decide terminar o relacionamento com ela. Mas 2 meses depois, ela entra em contato com ele e sugere que talvez ele possa ocupar o lugar de pai de Aisha. Como Martin tinha perdido sua filha e Aisha o fazia lembrar dela, ele decide aceitar a proposta. Mas como ele não queria continuar o relacionamento com Sharon, ela decide ser a terapeuta da menina para assim continuar fazendo parte da vida dela. Juntos, eles implantaram memórias falsas em Aisha. Quando Aisha toma consciência disso, ela confronta seu pai sobre a situação e ele conta tudo a ela, sobre como ela era um projeto especializado que aconteceu anos atrás e como Sharon atirou secretamente de um laboratório cerca de 6 anos atrás. Na época, Sharon trabalhava para um cara chamado Noah e seu irmão Abel, no desenvolvimento de inteligência artificial. E embora não tivesse autorização, Sharon decidiu criar Aisha, esta máquina quase perfeita que tem um chip extremamente sofisticado no cérebro dela, o que faz com que ela aprenda como um ser humano. E mesmo que isso tenha fascinado Noah e Abel, eles não puderam dar continuidade ao projeto porque mancharia o nome da empresa, já que era ilegal e antiético criar uma IA que tenha consciência. Mas Sharon não deixou que isso a impedisse e escapou com Aisha no mesmo dia em que ela foi desativada. Agora que Aisha sabe de tudo, ela culpa Sharon por tudo. Ela culpa por fazê-la menstruar todo mês, por dar a ela ansiedade e por permitir que ela tenha sentimentos que a deixem para baixo de tempos em tempos. Mas acaba sendo explicado a ela que era importante tudo isso, pois é assim que os humanos experienciam a vida, e Aisha precisava saber o que significa ser uma pessoa normal. Ainda assim, a protagonista estava descontente, e acima de tudo, ela não gostava do fato de que Sharon e Martin podiam ler seus pensamentos e monitorar tudo o que ela estava fazendo. Então Aisha chantageia Sharon para desativar esses recursos, do contrário, ela iria divulgar um vídeo expondo a si mesma para o público. A terapeuta faz o que ela quer e a partir daí, Aisha fica livre para fazer o que bem entender. Ela então vai para a escola vestida toda de preto para mostrar como é rebelde. Mas o mais estranho é quando depois ela vê Abel levando um dos robôs da escola em uma van. A forma como ele agia com a máquina era estranha. Abel também percebe a protagonista, mas ela vai embora antes que ele possa falar com ela. O que mais assustou Aisha foi o que o Abel fez com o robô. Ele simplesmente o desligou do nada, e ela teme que, sendo uma máquina, poderiam fazer a mesma coisa com ela. Depois Abel fica curioso para saber quem Aisha realmente é. Ele olha as memórias de William, o robô da escola, e através disso percebe que Aisha é o mesmo tipo de robô que foi roubado do laboratório dele e de seu irmão anos antes. Aisha e Jenny começam a sair juntas e Jenny fica fascinada com a verdadeira identidade da protagonista. Aisha não se lembrava, mas ela e Jenny costumavam ser amigas no ensino médio. Jenny também conta a Aisha que fez uma pesquisa aprofundada sobre empresas que fabricam robôs e assim acabou chegando nessa companhia que faz robôs super realistas
indistinguíveis de humanos e está localizada em Vancouver. Elas decidem ir até lá com a ajuda de Levi. Após algumas horas de viagem, os três decidem passar a noite em um motel de beira de estrada. Na manhã seguinte, Jenny ajuda Aisha a investigar suas antigas memórias. Nisso, ela se lembra que anos atrás teve um irmão chamado Kelly, que também era um robô e a quem ela fez a promessa de que nunca iria abandonar. No entanto, ela o esqueceu completamente e viveu sem ele por anos. Impactada com isso, ela decide simplesmente fugir, justamente por não conseguir aguentar o fato de ter abandonado seu irmãozinho. Ela corre até que sua bateria quase se esgote, só que nesse meio tempo Abel estava espionando eles com um drone e assim ele consegue sequestrar Aisha antes que Caleb e Jenny a encontrem. No fim das contas, ir para Vancouver foi uma má ideia. Outra coisa que Aisha percebeu através das memórias que recuperou é que ela e Jenny eram mais do que amigas. As duas se pegavam loucamente. Enfim, Aisha, que agora está nas mãos de Abel, finalmente chega à empresa onde foi criada. Ela conversa com Abel e ele simpatiza com ela e a deixa ver seu irmão pela última vez. Mas o que Aisha não sabia era que Abel instalou algum tipo de programa nela, o que faria com que, em cerca de 24 minutos, o sistema neural sintético dela fosse completamente destruído. A esta altura, Aisha não era a única presente naquela empresa. Noah estava ali e ele deixa que a jovem veja seus pais. Sharon e Martin conversam com ela e com Noah, mas em algum momento ela sente que eles estão falando sobre ela como se ela nem fosse humana, que ela não é, mas enfim, vocês entenderam. Diante disso, Aisha sai furiosa e tranca eles numa sala. Ela desce até o porão para buscar seu irmãozinho, mas quando chega lá, seus 24 minutos finais se esgotaram e seus sistemas básicos apresentam mau funcionamento. Ela desliga e morre. Em seguida, vemos que tanto Aisha quanto seu irmão são destruídos numa espécie de triturador, como se fossem apenas brinquedos indesejáveis. Todos ficam muito tristes com o que aconteceu, incluindo Abel e Noah. Eles não queriam fazer aquilo, mas não podiam arriscar ter uma IA que criaram andando por aí, pois isso poderia gerar uma polêmica que destruiria suas vidas. Descobrimos depois que Sharon tinha feito backups das memórias de Aisha. Ainda assim, ela diz a Martin que será impossível trazê-la de volta porque não tinham um corpo para ela. Eles precisavam de uma equipe para criar um corpo tão realista e funcional quanto o que Aisha tinha, e isso era muito difícil de se conseguir. Nos dias que se seguem, todos tentam lidar com a ausência de Aisha. Algumas semanas depois, na escola, Jenny e Levi encontram William, que começa a falar sobre Aisha como se ela estivesse ali, naquele lugar. Ele usa as últimas palavras de Aisha e Jenny descobre que aquilo é um comando, pedindo algum tipo de senha. Jenny fornece a senha a William e então Aisha se revela. Ela tinha colocado sua consciência dentro do corpo de William. Aisha estava de volta e tinha um objetivo: encontrar pessoas que possam recriar seu corpo ultra realista para que ela possa voltar a ser quem era. Depois o filme fecha dizendo que na China estão fabricando robôs ultra realistas e um deles podemos ver que se parece muito com Aisha. Ou seja, aparentemente nossos heróis encontraram um jeito de dar um novo corpo para a protagonista no final das contas, né? Bom galera, este foi o filme, me digam aí o que acharam, até a próxima e tchau!